Olá! No boletim diário de hoje, nós vamos falar sobre os impactos da nova lei de licitações para você, fornecedor. E para isso, trouxemos um especialista e tanto. Você já deve ter visto ele aqui nos eventos da Forset, ele já gravou aqui outras vezes o boletim diário, mas eu vou fazer aqui como se fosse a primeira vez. Ele que é agente público federal, palestrante, professor, consultor empresarial de licitações e contratos e CEO da empresa Consul Licitação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Boletim Diário, o professor Saulo David. Grande amigo Ricardo, grande satisfação estar com você, prazer imenso, toda a equipe da Fosset, para tratarmos de assuntos de grande relevância aí para os colegas fornecedores que precisam de informações para que possam participar de processos licitatórios de maneira segura, assertiva e com perícia. É isso aí, Saulo. Eu já agradeço já, em nome de toda a família Forset, você aceitar o nosso convite. Mais uma vez, estando aqui conosco, porque o assunto é super relevante. Muito se fala, nova lei de licitações. Este vídeo, inclusive, nós vamos tratar aí exclusivamente para os fornecedores. Porém, você, gestor público que já está aqui nos acompanhando, tem um vídeo exclusivo com o professor Saulo lá no LinkedIn da Forset, tá? Então não deixe de acompanhar também. Saulo, eu quero aproveitar a sua agenda. Eu converso muito com você, já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e eu sei que você atende diversas empresas de grande porte, inclusive a grande maioria delas, né? E você tem uma grande experiência na prática mesmo, né? Então eu quero aproveitar isso, Saulo, e fazer uma pergunta muito simples aí para você, né? Quais os impactos da nova lei de licitações para os fornecedores? Por favor, o espaço é seu. Bacana, meu amigo Ricardo. De fato, a nova lei de licitação, a lei 14.133, ela saiu e com isso vieram diversas alterações da norma que estão causando e que continuarão causando impactos para os fornecedores, tá? Então eu preparei aqui algumas destas novidades que certamente o fornecedor vai ser impactado, umas positivamente, outras não tanto assim. Uma primeira alteração que a nova lei de licitação veio trazer, que certamente vai causar algum tipo de impacto, é que na nova lei de licitação, Ricardo, não houve no texto legal a previsão de maneira explícita do prazo de pagamento. Ora, o fornecedor que participa de maneira estratégica, com inteligência de processos, uma das grandes preocupações é saber qual é o prazo que o órgão público tem a pagar. Afinal de contas, nós sabemos que hoje esse é um grande problema. E aí, curiosamente, analisando o texto da 14.133, não vem de maneira explícita qual é o prazo de pagamento que a administração se dispõe a pagar para os fornecedores. Hoje, na 86666, esse prazo máximo é um prazo de 30 dias. E aí imagine que quando o fornecedor estiver participando de processos da 14.133 e de repente ele encontrar no edital um prazo de 45 dias, um prazo de 50 dias, tá? Então, essa é, sem sombra de dúvida, uma alteração que vai afetar a vida dos colegas fornecedores, é que não veio esse prazo explícito na lei. Acredito que isso vai ser melhor explicitado nos próprios editais, tá? Quando tiverem surgindo. Mas, sem sombra de dúvida, esse é um impacto negativo que eu acho que não foi interessante para o fornecedor. Ô Saulo, me Não permite até obstante, fazer uma intervenção aqui, porque recentemente você colocou até no seu LinkedIn, né, que está
No aparecendo aqui Instagram. embaixo. No Instagram, me perdoe, Instagram. no seu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo no vídeo aí, um artigo justamente falando sobre isso, né? Que isso é importantíssimo, imprescindível aí para todos os licitantes, né? Os fornecedores, que se atentem a estes pequenos detalhes, né? Conheçam, procurem o auxílio aí sempre de especialistas como o professor Saulo, porque esses pequenos detalhes fazem toda a diferença aí no dia a dia, né, Saulo? Sim, com certeza, meu amigo, sem sombra de dúvida. E aí, Ricardo, ainda dentro do mesmo assunto, eu gostaria de trazer aqui um outro ponto que a norma veio alterar, que já traz um pouco mais de facilidade para o fornecedor, que é o quê? O prazo máximo em que o fornecedor precisa manter esse contrato quando há o inadimplemento por parte da administração. Ou seja, hoje, o fornecedor ele precisa manter a execução do contrato quando a administração não está com pagamento em atraso por 90 dias. Este é o prazo lá do artigo 78 da 8666, ou seja, fornecedor que está lá executando o contrato e por algum motivo a administração está inadimplente, ele precisa executar esse contrato por 90 dias para depois, caso ele queira rescindir. E aí veio a nova lei de licitações, notadamente no artigo 137, e reduziu este prazo para o prazo de 2 meses. É claro que há um certo detalhe aí entre o prazo de contagem da 8666, quando é que começa a contar, se do recebimento da entrega, se efetivamente do ateste da nota fiscal, tem alguns detalhes, mas fato é que o prazo reduziu. O prazo que era de 90 dias foi para 2 meses. Tá? E aí, se tinha um ponto negativo, que é a questão de não haver de maneira explícita um prazo de pagamento, o legislador olhou um pouco mais para o fornecedor neste aspecto e reduziu aí esse prazo para que o fornecedor possa decidir se, em havendo um inadimplemento por parte da administração, ele vai rescindir ou não esse contrato que está tendo aí algum tipo de problema no que se refere a pagamentos. Tá? Então, essa questão tanto do pagamento quanto o prazo para que o fornecedor reincida um contrato foram tópicos, foram situações que houve mudança aí do regime da 8666 para a 14.133. São detalhes simples, né, Saulo, professor Saulo, mas dependendo da área de atuação da empresa, isso faz uma diferença enorme e, além do que, isso afastava muitos e muitos licitantes, né? Aquela história de, eu não posso, eu não aguento ficar tanto tempo aí sem receber da administração, isso já pode ser também um atrativo aí para você que está acompanhando aqui o vídeo, se atentar. Esse vídeo aqui, talvez o título deveria ser, né? Detalhes na nova lei de licitações, porque são esses pequenos detalhes aí que o professor Saulo está trazendo que fazem a diferença aí no nosso dia a dia aí, né, Saulo? Sim, Ricardo, sem sombra de dúvida. Imagine, Ricardo, que eu presto serviço de consultoria já há mais de 10 anos para o fornecedor e, sem sombra de dúvida, toda vez que um fornecedor ele decide participar de um processo licitatório, uma das primeiras coisas que ele analisa é questão de pagamento, qual é o prazo de pagamento, se não houver pagamento, qual é o resultado disso, uma rescisão contratual, ou questões de multas, enfim. Então, este aspecto voltado a pagamento é uma das primeiras coisas que o fornecedor analisa antes de decidir se vai ou não participar de um processo licitatório. Afinal de contas, meu amigo, é justo o salário de quem trabalha. Exatamente, Saulo. Né? E aí, seguindo aqui, meu amigo Ricardo, eu ainda preparei um outro ponto que hoje é um grande entrave para o fornecedor, que guarda relação com o assunto do sistema de registro
de preços, tá? Sistema de registro de preços hoje é regulamentado pelo decreto 7892, tá? Que enfim, dentre outros assuntos aí, trata acerca do realinhamento de preços. Não por muitas vezes, na verdade, não raramente, o fornecedor participa de processos licitatórios com os preços dos seus produtos registrados, e a oscilação de preço de mercado, sabemos que estamos vivendo em um momento onde está havendo oscilações em praticamente todas as áreas, e isso certamente afeta o preço do valor que foi registrado. Só que o que é que nós temos hoje, Ricardo? De acordo com o decreto 7892, há um imbróglio aí muito grande. Por quê? Este decreto, ele não traz de maneira explícita no seu texto, ao menos é muito confuso este ponto, mas ele não traz de maneira explícita o realinhamento de preços em favor do fornecedor. Mas olha como é interessante. Quando o realinhamento de preços em favor da administração, o texto é claríssimo. O gestor vai chamar o fornecedor e vai solicitar que ele baixe o produto. Imagine que você registra hoje, Ricardo, tem um computador lá na administração pública, e o seu computador ele é registrado em R$10.000. E aí o gestor consegue detectar lá, através de pesquisa de mercado, que esse computador ele não custa mais 10 mil, ele custa R$8.000. Então ele vai chamar você e vai tentar fazer as negociações para que você reduza o seu preço. Mas quando acontece o contrário, quando há essa oscilação de preços que vai beneficiar o fornecedor, o texto do decreto ele é um pouco confuso. E aí o que é que acontece? Hoje, na grande maioria dos casos, a administração não defere o realinhamento de preços porque diz que o texto do decreto não prevê o realinhamento de preços em favor do fornecedor, somente em favor da administração. É claro que isso é muito polêmico, tem colegas professores e doutrinadores que defendem que, de fato, não há o realinhamento de preços em ata de registro de preços, e há outros colegas professores e doutrinadores que também defendem que, de fato, como a ata de registro de preços ela é um pré-contrato, então há sim o realinhamento. Mas, enfim, o certo é que, na prática, a grande maioria dos órgãos da administração pública indeferem o realinhamento de preços porque há, de fato, esse imbróglio. E aí veio o texto da nova lei de licitação, o texto da 14.133, e trouxe uma informação que acende lá uma luz no fim do túnel para o fornecedor. Está lá no artigo 82, que diz que o edital para a licitação de registro de preço vai prever lá as regras e vai, dentre outros, prever as condições para alterar os preços que foram registrados. E aí, meu amigo, em que pese hoje, fevereiro de 2022, ainda não haja uma regulamentação da nova lei de licitações sobre o assunto de sistema de registro de preços, trazendo aí o seu detalhamento, talvez quando os colegas fornecedores que estiverem assistindo esse vídeo, a época que eles estiverem assistindo já tenha, mas hoje, fevereiro de 2022, ainda não há. E aí precisamos ver como que a norma infralegal ou a regulamentação, sobretudo a nível federal, sobre o sistema de registro de preços, a gente precisa ver como que ela virá. Porque a nova lei já trouxe lá um aceno, já acenou. Então, ela já disse, olha, a gente vai ver aí como é que a gente vai prever as condições para alterar o preço que foi registrado. Que, repito, Ricardo, esse hoje é um dos grandes gargalos que o fornecedor sofre. É ter o seu preço majorado e chegar na administração com todos os documentos probatórios e ter lá como resultado o indeferimento por conta deste imbróglio jurídico aí do decreto 7892. Então, esse é um ponto que eu acredito que é bem favorável para o fornecedor já ter aí
pelo menos essa informação de que vai haver em um dado momento no edital as condições para alterar o preço registrado em ata de registro de preços. Perfeito. Ô, Saulo, em pouco mais aí, quase 15 minutos aí de vídeo, você já trouxe 3 dicas aí de uma lei com 174 artigos aí. Imagine num treinamento com o professor Saulo aí. Então, eu não sei em que plataforma que você está assistindo aqui, se você está vendo este trecho pelo nosso Instagram, se você está vendo aqui pelo YouTube, mas em algum lugar aí deve estar aparecendo, provavelmente na descrição, a forma para que você entre em contato com o professor Saulo ou entre em contato aqui com a Forset também, pois temos novidades sobre treinamento com o professor Saulo David. Se em 15 minutos ele já trouxe tudo isso de dica para você, imagine num treinamento de 3 dias, não é isso, professor? Exatamente, meu amigo. E aqui foi uma pequena fagulha de uma série de outras novidades que certamente impactarão a vida dos fornecedores. Eu tenho aqui no mínimo, mais 10 alterações que certamente serão super importantes para os colegas fornecedores. Sabe, Ricardo, eu tenho dito nas nossas capacitações, nas nossas consultorias, que o fornecedor ele precisa participar de processos de maneira inteligente, de maneira estratégica, para que ele não só ganhe processos, ele ganhe bem, ele ganhe para que ele possa fazer uma boa execução contratual. Licitação, acima de tudo, é para ganhar dinheiro, né? Quando a gente fala com o fornecedor, tem que falar isso para ele. Você tem que ganhar dinheiro com licitação. E para isso precisa de estratégia, você precisa se capacitar, você precisa se preparar. E nós super indicamos aí o professor Saulo David. Se você, gestor público, está acompanhando aqui o nosso quadro, puxa, mas não falou com a gente, eu volto a falar. Tem um vídeo exclusivo para você, gestor público, lá no LinkedIn da Forset. Então não deixe de acompanhar e nos seguir também. Professor, já vou aqui me despedindo, né? Os recadinhos finais aí. Peço a sua gentileza, por favor. Então, meu amigo, quero dizer que foi um grande prazer estar com você. Já estive em outro momento aqui nesse trabalho brilhante aí da Forset, que tem feito um trabalho de fato bem relevante, tá? Então, eu quero me colocar à disposição de toda a equipe e de todos os colegas fornecedores para estar acompanhando também as nossas redes sociais. Lá nós temos apresentado, postado, entregue conteúdos que são relevantes, que certamente dos colegas empresários e fornecedores. E me colocar aí à inteira disposição de todos vocês. Perfeito. Se você ainda não segue o professor Saulo David, está aparecendo aí embaixo o seu Instagram. Se você ainda não segue a Forset também nas redes sociais, @licitaforset. Não deixe de acompanhar, porque nós vamos aí diariamente atrás de especialistas como o professor Saulo. Professor, foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nosso quadro e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Um abraço, obrigado. Estou à disposição.